Então, a largura de pulso, 200 a 300 é para quê? Músculo atrofiado. E 300 a 400. Normal. Eu tô olhando pra cá, meu É filho. para falar ligeiro, bebê. Ó, o tempo. 30. Não. O tempo na eletroestimulação, ele vai depender Ai, não, vai depender do tempo de subida, vai manter e descer. do que eu queira fazer primeiro. Isso, pessoal, entenda. Eu quero fazer um exercício com eletroestimulação auxiliando o paciente, eu vou respeitar os tempos de cada fase do movimento, certo? Agora eu quero um paciente com lesão neurológica mesmo, que ele não consegue fazer nenhum tipo de contração voluntária, aí eu posso colocar 30 minutos, certo? Porque ele vai ter um tempo de repouso maior, ele vai demorar mais tempo. No caso do paciente não ter contração É voluntária. aquele que tem a proporção de músculo atrofiado, é 1 por 3. Isso, exatamente. Normal. Aí eu vou respeitar isso também. Se o paciente tem a musculatura sadia, o tempo de repouso é igual ao tempo de contração. Se o paciente tem a musculatura atrofiada ou tem alguma lesão O tempo de repouso é 3 neurológica, vezes maior isso. que o tempo. O tempo de repouso é 3 vezes o tempo de contração, porque ele vai precisar de mais tempo para repolarizar a membrana e tudo mais. Beleza? Aí o que é que eu vou programar? Vamos pensar no exercício como foi aquele exemplo que a gente deu. Imagina, eu peguei aqui um halter, dei na mão do paciente e observo o que é que eu quero fazer com ele. Aí isso vai depender do seu intuito sempre. Por exemplo, eu quero que o paciente simplesmente faça flexão e extensão de cotovelo com o fez auxiliando. Então eu não quero sustentação, eu não quero que ele demore muito em cada fase. Eu quero simplesmente que ele faça e veja repetições. Então, por exemplo, eu vejo que ele leva mais ou menos uns 2 segundos para subir, mantém os 2 segundos e desce. É um exercício lento, mas que não tem sustentação em nenhuma das fases. Então eu venho aqui e coloco 2 segundos de subida, que vai ser o tempo dele fazer a contração concêntrica. 2 segundos de isometria, que é simplesmente o tempo dele parar um pouco em cima. E 2 segundos de descida. Certo? Esse foi o tempo que ele levou para fazer o exercício. Certo? Nesse caso, se for um paciente com a musculatura sadia, esse tempo de contração vai ser igual ao tempo de repouso. Quanto é que está dando o tempo de contração? 6. Então, 6 segundos de repouso. Vai ser o tempo que ele faz, para um pouquinho, descansa, faz, para um pouquinho, descansa. Certo? Se eu quero que o paciente faça 10 repetições, quanto tempo vai ser o meu tempo total? Multiplica Vamos por 10 pensar, o tempo total. Isso, vamos pensar aqui como é que tá. Tá 6 segundos de trabalho, 6 segundos de repouso. Então, uma repetição são 12 segundos. Né? 12, então vai 12 vezes 10, 120. 120 segundos, que dá 2 minutos. Aí eu venho aqui e não coloco exatamente os 2 minutos, porque eu vou precisar de pelo menos mais 1 minuto para aumentar a intensidade, ver Coloca a contração. Né? E venho aqui e coloco 3 minutos, que ele vai fazer por volta do tempo da quantidade de contrações que eu quero. Entendido? Entendi. Se fosse um paciente com lesão neurológica, com músculo atrofiado, isso aqui ia ser 3 vezes. Ó, então, 3 vezes 6, 18 segundos. Aí eu ia recalcular. 6 segundos de contração com 18 de repouso. Quanto tempo é uma repetição? 24. 24 vezes 10. 240. 240 dividido por 60. Ai, Jesus, minha mente bugou. Não, 60 mais 60 é 120, dá 4 minutos. Eu coloco mais um. 5. Entenderam essa questão da multiplicação? Não é coisa. Eu só vejo quanto tempo é o tempo de contração. Em relação ao tempo de contração, o músculo está sadio ou está atrofiado? Se estiver sadio, é igual. Se estiver atrofiado, são 3 vezes o tempo de contração. Aí eu penso em quantas repetições eu quero que o paciente faça. Isso no caso dele ter contração ativa, voluntária. Se for um paciente hipotônico, que eu queira fazer a contração e ele não tem a contração voluntária, eu posso deixar aqui no tempo total uns 20 a 30 minutos. Certo? Então eu venho aqui e aumento, porque ele não vai ter contração voluntária nenhuma, ele não vai estar entrando com nada, o exercício vai ser todo feito pelo aparelho. Entendido? A outra coisa que a gente tem que colocar é o modo de contração. Vocês veem que tem, aqui poderia ter 4 canais, né? Os modos são sincronizado. O que é o modo sincronizado?
todos os canais vão contrair juntos e vão repousar juntos. Certo? Depois, recíproco. Os dois primeiros contraem. Quando os dois primeiros relaxam, os outros dois contraem. Esse é interessante, por exemplo, quando eu estiver fazendo agonistas e antagonistas, que eu não quero todo mundo contraindo ao mesmo tempo, porque não faz nem sentido, né? Porque eu vou querer bíceps e tríceps brigando. Eu posso colocar aqui, por exemplo, para eles contraírem no modo recíproco. Contrai bíceps, quando o bíceps relaxa, contrai tríceps. Certo? Recíproco. Os dois primeiros, no caso aqui, se for a russa, ali tem 8 canais. Os primeiros canais contraem, quando eles estão em repouso, os outros contraem. Certo? Outro modo. Esse só tem esses dois. Recíproco e sincronizado. Nos outros, vocês vão ver que ainda tem o sequencial, que o sequencial é assim. Contrai o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. Certo? E o contínuo, que o contínuo é ele contrai e não dá tempo de repouso. Beleza?